Pessoal, eu vou abrir aqui a aula. Se alguém não estiver vendo a aula, me avisa. Estão vendo? Sim. Beleza. Sim. Então tá. Olha, você vai conversar sobre a continuação do assunto da semana passada. Aí depois a gente faz a atividade. Então, na semana passada, a gente viu que a molécula do DNA e a molécula de RNA, que é uma molécula simples, elas eram formadas por nucleotídeos, né? Que são unidades pequenas que vão se ligando e vão formando essas duas moléculas, que são moléculas orgânicas. Lembram de moléculas orgânicas, que são moléculas que têm em sua composição átomos de carbonos ligados entre si, ligados a outros elementos. Então, beleza. Nucleotídeos, tem ali sua estrutura e formam essas moléculas. O DNA, que aqui é a primeira molécula, ele pode ser replicado, ou seja, a partir disso daqui vai ser gerada novas cópias. Ou ele pode ir por um outro caminho, que é o caminho da transcrição e da tradução, que a partir daqui, lá no final, vai dar origem à produção de proteínas. Então, o DNA ele vai servir para duas coisas, tanto para se duplicar, e ele se duplica justamente para entrar em divisão celular, né? Porque imagina, a célula se divide em duas. Então, elas têm que ter material genético para as duas. Para que tenha material genético para as duas, o DNA de uma célula, ele precisa sofrer uma replicação, e aí essa célula, ela vai poder se dividir. Ou o DNA, ele vai servir para a produção de proteínas. Então, a gente viu na semana passada que o DNA, ele tem milhares de informações genéticas em seus cromossomos, né? Os nossos cromossomos, os 23 pares, são unidades que têm uma carga muito grande de material genético e de informações. Nossas informações estão todas contidas no material genético. E a partir daí, esse material genético, essa informação, quando ela serve para a produção de proteínas, as nossas proteínas, elas nada mais são do que as informações do material genético na forma de proteínas. Então, o material genético, ele tem que se replicar ou ele sofre transcrição e tradução, que são eventos que dão origem às proteínas. Então, seção 4.1 e 4.2 do livro didático. Então, relembrando, aqui, moléculas de DNA, então, é uma dupla hélice. A gente tem a dupla hélice, o sentido das extremidades, né, o antiparalelismo. Uma extremidade chama 3 linha e a outra chama 5 linha. Só que aqui é de uma fita. E na outra fita, as extremidades, elas são opostas, tá? Então, esse é sempre esse antiparalelismo, tá? Então, aqui são extremidades sempre opostas. Beleza, tudo bem. Isso corresponde às extremidades do material genético. Dupla hélice, então são duas fitas ligadas, e essas fitas, vamos imaginar, cada fita aqui é uma sequência de nucleotídeos. Aqui tem um nucleotídeo, aqui tem outro nucleotídeo, outro nucleotídeo, outro nucleotídeo. Vários nucleotídeos ligados em uma fita de DNA. O nucleotídeo, lembra que o nucleotídeo é uma molécula formado por fosfato ligado a uma pentose, né, que é o açúcar. Então, pentose. Isso é um nucleotídeo ligado a uma base nitrogenada. Base nitrogenada, adenina, guanina, timina, citosina e uracilo. Então, aqui, isso daqui é um nucleotídeo.
Então, em uma fita tem vários nucleotídeos ligados, só que as bases, elas são expostas. Aqui a gente consegue ver a base exposta. Então, aqui tem um nucleotídeo que está ligado a outro nucleotídeo, outro nucleotídeo e assim por diante. Só que as bases, elas ficam expostas aqui. Então, as bases, elas estão expostas. Na outra fita do DNA, que também expõe a base, sequência de nucleotídeos ali, tudo bem? Expõe essa base, o que vai se ligar são as bases. Então, as bases nitrogenadas das duas fitas se ligam e aí sim consegue unir as duas fitas de DNA. Só que essa fita, ela sofre uma torção, por isso que ela fica em dupla hélice. Beleza. Mas essas bases aqui, elas estão se ligando. É o que vai unir as duas fitas. O que une duas fitas do material genético é a ligação entre as bases nitrogenadas. Só que existe um pareamento das bases nitrogenadas que a gente vai ver. Então, tudo bem. Tem a molécula dupla hélice aqui do material genético, que é o DNA. DNA é sempre dupla hélice. E o DNA, ele pode se duplicar, então gerar outra cópia, para entrar em ciclo celular. Então, para a célula se dividir, seja em mitose, seja em meiose. Então, imagina, tem uma célula aqui. Uma célula aqui, uma célula aqui. E aí tem um material genético ali. Aí o que tem que acontecer? Essa célula vai se dividir em duas. Esse material genético, ele tem que se duplicar, a gente vai ver como isso acontece, mas ele tem que se duplicar. E aí essa célula vai conseguir se dividir e cada um desse vai para uma célula. Então, para a célula se dividir, antes o material genético ele tem que se duplicar, porque a célula vai se dividir, o material ele vai se dividir, todo mundo tem que ficar com o material genético. E aí cada um vai para cada célula. Esse é o processo de divisão celular, tá bom? Então, a célula o DNA sofre duplicação ou replicação para entrar em mitose e meiose. Ou o material genético, ele sofre um processo chamado transcrição, que é a produção de uma molécula de RNA a partir do DNA, e depois da transcrição sofre tradução, que é essa molécula de RNA servindo de molde para a produção de proteínas. Então, aqui é o caminho da produção de proteínas. Aqui é o caminho da divisão da célula, de mitose e meiose. Só que para isso o DNA ele precisa se duplicar. Então, esse é o caminho da célula, esse é o caminho do fluxo da informação genética, que é aquele dogma da biologia molecular que a gente viu. Então, o material genético ele pode se replicar, aqui ele entra em ciclo celular, ou ele vai por outro caminho. Esse mesmo material genético ele serve de molde para a síntese, para a produção de RNA, que é uma fita, o RNA é uma fita única, não é uma dupla hélice igual o DNA, é uma fita única, e essa fita, depois que esse RNA produzido, no caso, o RNA mensageiro, ele é produzido, ele vai servir de molde para a produção de proteínas, que são sequências de aminoácidos. Então, vários aminoácidos ligados, unidos, por ligação peptídica. O processo chama transcrição e tradução. Então, toda vez que vocês ouvirem falar transcrição e tradução, é a etapa de produção de proteínas a partir do DNA, a partir do nosso material genético. Aqui, ó, relembrando, material genético, DNA, porque se trata de uma dupla fita. Olhem os nucleotídeos aqui ligados, então, o fosfato, a base nitrogenada em laranja, a base nitrogenada não, a pentose em laranja e a base nitrogenada em vermelhinho. Isso daqui é um nucleotídeo. Esse nucleotídeo
se liga a um outro nucleotídeo aqui, fosfato, base nitrogenada e pentose. Então, vários nucleotídeos ligados formam uma fita. Quando ele vai se ligar a outra fita, ele se liga através das bases nitrogenadas. Só que esse ligamento das bases nitrogenadas é sempre específico. Então, é sempre bem específico esse pareamento das bases nitrogenadas. Já o RNA, ele é uma fita simples, também por nucleotídeos ligados. Então, aqui a gente tem um nucleotídeo, aqui a gente tem outro nucleotídeo ligado. Só que a base nitrogenada que aparece no RNA tem uma que é diferente da do DNA, que é a uracila. A uracila é uma base que só vai aparecer no RNA. A timina, que é o T aqui, que está em amarelinho, só vai aparecer no DNA. Então, as bases que aparecem no DNA são timina, citosina, guanina e adenina. As bases que aparecem no RNA são citosina, adenina, uracila e guanina. Essas são as bases que aparecem no RNA. Tanto no DNA aqui, que a gente consegue ver esse pareamento de bases, ele é bem específico. Quando o RNA ele vai ser produzido a partir do DNA, essa fita aqui, ela também se pareia com uma fita do RNA, do DNA. E esse pareamento também, ele é específico, a gente vai ver como que é. Então, olha só, DNA, dupla hélice, as bases que aparecem, então, citosina, guanina, adenina e timina. Essas são as bases que aparecem no DNA. No RNA, ao invés de aparecer timina, onde apareceria timina, vai aparecer uracila. Então, aparece uracila, adenina, guanina e citosina. Lembrando que o RNA, essa molécula, essa fita simples aqui, de vários nucleotídeos ligados, ele é obtido, ele é originado a partir do DNA. Então, quando o DNA ele se abre, ele dá origem aqui ao RNA e a gente vai ver como que isso acontece. Então, estamos só relembrando alguns pontos da aula passada que vai ser importante vocês relembrarem para a atividade de hoje de vocês. Então, começando pelo primeiro caminho que o DNA ele pode seguir, como eu falei, que é aquele caminho da divisão celular, ou seja, da mitose e da meiose. Para que isso aconteça, esse DNA ele precisa se replicar ou duplicar. Então, imagina aqui, a gente tem uma fita, uma dupla hélice, e essa dupla hélice, ela vai fazer o quê? Ela vai se abrir, então imagina essa dupla hélice, ela acaba se abrindo. Peraí que eu vou fazer para vocês aqui. Ela acaba se abrindo, e aí quando ela se abre, a partir dessa abertura aqui, vai começar a ser produzida uma outra fita de DNA. Então, tem uma fita, uma dupla hélice, ela se abre, e a partir da abertura dela, vai começar a ser sintetizada uma outra fita de DNA. Só que essa fita verde aqui que eu coloquei, que é a nova fita, ela vai sendo produzida a partir dessa fita antiga aqui, dessa fita vermelhinha. No final, o que vai acontecer? No final, vou fazer aqui embaixo. No final vai ficar uma dupla hélice de verde com vermelho e outra dupla hélice de verde com vermelho. E lembrando que isso, cada uma vai para uma célula, porque é o processo de divisão celular. Vai ficar desse jeito.
vai para uma célula e a outra vai para outra célula quando aquela célula inicial, né, porque tinha uma célula aqui que estava com material desse jeito, aí foi sintetizada a verdinha aqui, e depois essa célula se dividiu. E a célula que é gerada aqui fica com uma fita verde e vermelha, e a outra célula que é gerada aqui fica com uma fita também verde e vermelha. Então, quando a gente olha para isso daqui, imagina, a fita vermelha era a fita antiga, certo? E a partir dessa fita antiga foi originada a verdinha, que é a fita nova. Então, se uma célula depois ela vai ficar com uma fita vermelha e uma fita nova, significa que ela está com uma fita antiga e uma fita nova. Outra célula também, uma fita antiga e uma fita nova. Quando a gente fala que tem essa replicação e essa separação, essa divisão de células, sendo que aquelas duas células filhas que são geradas, cada uma fica com uma fita velha e outra fita nova, essa replicação do material genético se diz que ela é semiconservativa. Por que se diz que ela é semiconservativa? Porque semiconservativa conservou uma antiga, que é a vermelha, conservou uma antiga e manteve uma nova, que é a verde. Então, é semiconservativa, conserva uma antiga com uma nova, conserva uma antiga com uma nova. Então, olha aqui, essa fita antiga aqui na figura é uma fita amarelinha. Essa fita amarelinha, beleza. Ela tá lá numa das fases, isso daqui é até uma fase da divisão celular, que é a fase S do processo de mitose e de meiose. E essa fita aqui em amarelinho, ela se abre do jeito que tá aqui, ela se abre e a partir dessa fita vai ser sintetizada a nova fita, tanto aqui quanto aqui. A antiga é a molde, e a partir da molde vai ser sintetizada a nova fita. E aí, no final, a célula vai ficar, ela vai se dividir, e cada célula filha vai ficar com uma fita molde e uma fita nova, uma fita molde, que é antiga, e uma fita nova. Só que para essa nova fita ser produzida a partir da fita antiga, que é a molde, existe o pareamento de bases. Então, a gente viu que o pareamento de bases, ele ocorre, tem bases aqui pareadas, né? Então, mesmo na fita antiga, na fita nova, olha o pareamento de bases. O pareamento de bases, ele se mantém, ele é sempre o mesmo. O pareamento de bases vai ser específico aqui, vai continuar sendo específico. Então, a fita nova, ela é produzida a partir da velha pelo pareamento de bases. E como que é esse pareamento de bases? É aquilo que a gente consegue ver, é sempre o C com G e o A com o T. Então, olha só, no final da replicação, a gente vai ter uma dupla hélice com uma fita antiga, que é a molde, e uma fita nova. Outra dupla hélice com uma fita antiga, que é a molde, e uma fita nova. Depois, quando chegar ali na fase final da mitose e da meiose, vai ser originada uma célula filha, e essa célula filha aqui vai ficar com essa dupla hélice, e a outra célula filha vai ficar com a outra dupla hélice. Tá? Então, antes da divisão celular, na verdade, a replicação ela é uma fase da divisão celular, ela é uma fase, a mitose e a meiose, a gente vai ter uma aula de mitose e meiose. Essas divisões, mitose e meiose, elas são feitas através de fases. E a primeira fase é justamente a replicação do DNA, a fase S da intérfase. Então, a fase S da intérfase é a fase em que o material genético ele vai se duplicar para que no final
essa célula consiga se dividir e dar origem a 2 células filhas com esse material genético semi-conservado, ok? Mutações, alterações nessas bases nitrogenadas pode acontecer durante esse processo de replicação, mas um organismo ele tem um sistema de reparo para reparar essas mutações que acontecem. Algumas não são reparadas, passam desapercebidas, mas a gente tem um sistema que acaba acompanhando essas mutações que podem acontecer, essas alterações que podem acontecer no meio do caminho, né? Porque isso é passível de erro, a replicação ela é passível de erro, como a gente viu na semana passada, os tipos de mutações que pode acontecer. Mas o nosso sistema, o nosso organismo, ele consegue identificar isso e arrumar, né? Mas algumas vezes ele acaba não conseguindo e aí a pessoa desenvolve alguma doença genética, alguma doença associada ao genoma delas. Então, pareamento de bases. Existe um pareamento específico das bases nitrogenadas. Então, tanto na dupla hélice lá que já está formada, quanto no material que vai ser, no DNA que vai ser produzido, existe o pareamento. Qual é o pareamento? Guanina com citosina, então bases nitrogenadas ali, guanina com a citosina, e adenina com timina. Então, é sempre guanina com citosina e timina, nossa, tá ruim aqui, com adenina. Sempre isso, timina com adenina, guanina com citosina. 3 ligações aqui entre a guanina e a citosina e 2 ligações de hidrogênio entre adenina e timina. É esse sempre o pareamento, tá? Depois a gente vai ver que no RNA o pareamento não tem com a timina, porque não tem timina no RNA, tem uracila. Mas o pareamento de base é esse. Quando vai formar uma fita de DNA, vai ter guanina com citosina e adenina com timina. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Até aqui alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Vou continuar. Então, beleza, a gente viu o primeiro caminho, aula de mitose e meiose é mais para frente. Então, a gente viu o primeiro caminho, que é a replicação, e vimos o pareamento das bases, como que esse pareamento, ele é específico e ele acontece. O outro caminho que o DNA, ele pode seguir é o caminho da produção de proteínas. Então, ele está ali dentro do núcleo, é uma dupla hélice, só que essa dupla hélice, ela vai se abrir e ao invés de abrir para ser sintetizada uma outra molécula de DNA, vai abrir para sintetizar só uma molécula de RNA. Então, aquele DNA, ele está lá na dupla hélice dele, aí ele vai lá, abre, fica bem abertão, e a partir dele vai ser sintetizada uma molécula de RNA. Vai começar aqui, a partir dele, sintetizada uma molécula de RNA. É só uma fita, porque o RNA ele não é dupla hélice. O RNA é só uma fita simples, só que a gente vai ver que tem um outro pareamento ali de bases, porque no RNA, ao invés de ter timina, tem uracila. Então, se tivesse um A aqui no DNA, o que vai aparecer aqui? Se fosse DNA sendo sintetizado, apareceria T, mas não é DNA sendo sintetizado, é RNA. Então, ao invés de T, vai aparecer U. E assim, esses nucleotídeos, eles vão se ligando, formando essa molécula de RNA. Esse processo do DNA ao RNA é chamado de transcrição. Onde que a transcrição ocorre? Ocorre no núcleo da célula.
Então, esse RNA, esse DNA, ele é transcrito em RNA. Existem, basicamente, 3 tipos de RNA que a gente vai ver. Então, aqui, relembrando, as bases do RNA, citosina, guanina, adenina e uracila. Então, quando for feito o pareamento de bases, ao invés de colocar timina, que é a base do DNA, vai colocar uracila. Então, vai ser C com G e A com U no RNA, quando estiver formando essa molécula de RNA. A transcrição ocorre dentro do núcleo da célula, então o DNA ele é transcrito em RNA. Especificamente qual? Especificamente esse RNA-M aqui, que é o RNA mensageiro. Por que é produzido um RNA mensageiro? Imagina, a gente tem aqui o cromossomo, aí você vai abrindo esse cromossomo, você vai esticando esse cromossomo, você vai vendo que é uma molécula de DNA. Semana passada a gente viu que ele é enovelado em algumas proteínas, que são as histonas. Beleza, sequências de bases aqui são os genes. Então tá, uma parte ali da sequência, ela foi aumentada aqui. Então aqui tem DNA, dupla hélice, A com T, C com G. Então manteve isso. Manteve essa dupla hélice e o pareamento específico de bases, A com T e C com G. O que vai acontecer? Essa dupla fita, ela se abre e passa a sintetizar o RNA mensageiro. Por que é um RNA mensageiro? Porque o RNA mensageiro, o RNA-M, que é esse RNA mensageiro, ele carrega a mensagem que vem do DNA. Então, é uma molécula que carrega uma mensagem que vem do DNA, e depois essa mensagem que está aqui no RNA mensageiro vai ser lida pelos ribossomos. Só que quando ela é lida pelos ribossomos, ela é lida fora do núcleo da célula, é lá no citoplasma. Então, imagina, tem que ter um meio do caminho. Por quê? Porque o DNA, ele fica no núcleo. O DNA, ele não sai do núcleo da célula. Então, se as nossas proteínas, elas vêm de informações que estão no DNA, como que as proteínas seriam surgidas se não tiver... As proteínas, elas são produzidas no citoplasma da célula. Elas só são produzidas lá. Então, se o DNA não sai do núcleo e proteína é produzida só no citoplasma da célula e não no núcleo, precisa ter um intermediário aqui para fazer essa comunicação. E esse intermediário é o RNA mensageiro. Por quê? Porque ele é produzido a partir do DNA, ou seja, ele pega aqui as informações, a mensagem que está no DNA, e leva essa mensagem para o citoplasma da célula. Especificamente para quem? Para os ribossomos, que são as organelas responsáveis pela síntese de proteínas. Então, ele carrega essa mensagem que está no DNA, que vai continuar ali no núcleo da célula. O DNA está no núcleo, ele não sai, só que a produção de proteínas é fora do núcleo. Então, alguém precisa carregar a mensagem que está no DNA para serem produzidas essas proteínas. A molécula que vai fazer isso é o RNA mensageiro. Então, esse DNA aqui, ó, nessa figura, ele se abre, então abriu a molécula de DNA e vai ser produzido o RNA mensageiro a partir do DNA. Então, aqui a gente consegue ver a ligação sendo específica também. Então, no DNA, ó, o DNA tem T, então vai se ligar com quem do RNA? Vai se ligar com o A, né? Porque A tem no RNA. O A do DNA vai se ligar com quem? Se fosse DNA, se ligaria com T, mas não tem T no RNA. Então, o A do DNA vai se ligar com o U do RNA. Não vai aparecer T. Aqui a gente está falando do DNA e aqui a gente está falando do RNA.
O G do DNA vai se ligar com qual base do RNA? Com C. Aí se mantém. G com C, G com C, T. Tem A no RNA, então T se liga com A. T com A, não tem T no RNA, tem U. Então, ao invés de pôr T, vai pôr U. E se fosse G, também, mesma coisa. C se liga com G. Então, as bases, a única troca que vai fazer é a temperatura. Ao invés de T na molécula de RNA, vai pôr que é a uracila, porque não tem timina na molécula de RNA. De enzimas, né, porque é tudo feito por enzimas. A enzima que sintetiza o RNA, então essa bola aqui que está passando em cima do, que consegue abrir o DNA e passa em cima, produzindo a molécula de RNA, é a RNA polimerase. É o nome da enzima que produz o RNA. A enzima que produz o DNA é a DNA polimerase. Então, polimerase é uma enzima que produz. Se for o DNA, lá na replicação, é a DNA polimerase. Se for o RNA aqui na transcrição, a RNA polimerase. Beleza? Então, o pareamento de bases, ele é específico. E isso ocorre no núcleo. Então, imagina, o RNA, RNA mensageiro está carregando a mensagem. Então, o pareamento de bases é esse. A com U e C com G. Se fosse DNA, teria T aqui, mas não é DNA, é RNA. Pessoal, tem 3, aqui eu coloco, né, que tem 3 tipos básicos de RNA. Primeiro que eu falei, já é o RNA mesmo, mensageiro, que é o que vai carregar a mensagem. Tem um outro tipo de RNA, que é o RNA transportador, que vai participar lá da síntese de proteínas, e o RNA ribossomal, que é um RNA que que faz parte da constituição de ribossomos, tá? Mas a gente foca mais aqui no RNA mensageiro, porque é ele que carrega a mensagem para ser traduzida. Imagina, você precisa traduzir essa mensagem. Aí você vai traduzir essa mensagem que vem do RNA em proteínas. Então, olha só. Molécula de DNA, pareamento de DNA. A com T e C com G. Agora vai ser sintetizado RNA. Então, abre lá a molécula de DNA, chamado bolha de transcrição, até essa abertura. Vai participar a RNA polimerase, e a RNA polimerase ela vai produzir uma fita de RNA. Lembrando que lembrando do pareamento de base. Então, aqui é o DNA, o azul é o DNA e o vermelho é o RNA. A com U. A com U, G com C, C com G, C com G, A com U e T que está no DNA com A. Não aparece T, vejam que não aparece T na molécula de RNA. E no final fica essa sequência que vai ser depois traduzida em proteínas. Então, ela está carregando aqui, esse RNA mensageiro, está carregando a mensagem que vem do DNA e vai levar lá para o citoplasma da célula, vai fora do núcleo, para ser lida e traduzida em proteínas. Aqui nesse vidinho a gente consegue, vamos ver se eu consigo. Transcription is DNA-directed RNA synthesis. Vocês estavam ouvindo? Sim. Sim. Ah, então tá. Peraí. Transcription is DNA-directed RNA Transcrição. synthesis, catalyzed by the enzyme RNA polymerase. The DNA double helix must unwind to expose the template strand. Essa bola so aqui é a RNA polimerase. Ribonucleoside triphosphate monomers to the growing Abriu o RNA transcript. DNA e vai colocando os nucleotídeos. RNA polymerase reads the template As strand from its bases. 3' to its 5' end.
and the RNA transcript grows from its own 5' to its 3' end. RNA transcrito também tem aquele The DNA double antiparalelismo. helix then rewinds. When the RNA polymerase reaches the end of the template region, the enzyme and the new transcript are released. Aí termina o local de replicação. E esse RNA ele está pronto para sair do núcleo da célula. Então, quando ele sai do núcleo da célula, então aqui, ó, DNA, RNA, RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo da célula. Quando ele sai do núcleo da célula, ele vai ser lido pelos ribossomos, vai ser traduzido em proteínas. E aí sim tem a produção das proteínas pelos ribossomos, mas vai ocorrer aonde? No citoplasma da célula. Isso ocorre no citoplasma da célula. Só que esse RNA, ele vai ser lido aqui a cada 3 bases do RNA. Eu vou mostrar para vocês, mas é a cada 3 bases, corresponde aqui a um aminoácido. 3 bases, um aminoácido. Outras 3 bases, um aminoácido. E aí, a cada leitura de 3 bases, esses aminoácidos, eles vão se ligando e produzindo, constituindo essa proteína. Quem vai fazer isso são os ribossomos. Então, os ribossomos, aquelas organelas que a gente viu na aula de organelas, eles que são responsáveis pela construção das proteínas a partir da molécula de RNA. Qual molécula de RNA? RNA mensageiro. Então, aqui DNA pode sofrer replicação, ou ele vai para cá, transcrito em RNA mensageiro, e depois esse RNA, ele é traduzido em proteínas. Então, ele vai servir de molde para a produção de proteínas. O que vai acontecer? Então, aqui, olha essa figura aqui. Essa bolinha aqui é um ribossomo, tá? Isso daqui é um ribossomo. O ribossomo, ele vai ler esse RNA mensageiro a cada 3 bases. Essas 3 bases, essa trinca de bases, chama códon. Então, o que vai acontecer? Esse ribossomo, ele vai em cima de cada trinca de bases, e aí o RNA transportador, ele vai fazer o quê? RNA transportador, aqui já é outro RNA. Ele vai transportar um aminoácido correspondente a essa trinca de bases. Então, tem uma tabela, eu vou mostrar para vocês a tabela de quais trinca de bases, de quais códons, né, que isso daqui é chamado de códon, corresponde cada aminoácido. Então, é uma coisa bem específica. Tem um códon que corresponde ao aminoácido. Por exemplo, aqui, ó, códon ao G do RNA mensageiro corresponde ao aminoácido metionina. O códon UCG do RNA mensageiro corresponde ao ao aminoácido serina. E conforme esse RNA transportador transporta esse aminoácido, se ligando especificamente ao códon, esses aminoácidos, eles vão se ligando aqui dentro dos ribossomos e formando essa cadeia de proteínas. Então, as proteínas, elas são esses aminoácidos, milhares e milhares de aminoácidos ligados por ligação peptídica, isso a gente viu na aula de proteínas. Só que essas ligações, todos os aminoácidos, eles vêm de onde? Eles vêm de cada códon, ou seja, de cada trinca de bases do RNA mensageiro. E essas trincas de bases, quando elas vão ser lidas pelos ribossomos, vai chegar o que aqui dentro do ribossomo? O RNA transportador, transportando um aminoácido específico a essa trinca de base. E aí tem uma tabela que mostra cada trinca de bases, a qual cada trinca de bases corresponde um aminoácido. Que a gente consegue ver, ó. RNA mensageiro, isso daqui é o RNA mensageiro. Esse é o códon do RNA mensageiro. Trinca de bases, códon do RNA mensageiro.
RNA transportador é essa molécula aqui com esse formato. Isso daqui é um RNA transportador. E aqui em cima tem um ribossomão, aqui, isso é um ribossomo. E esse RNA transportador, ele está carregando um aminoácido. Então, um aminoácido específico a quem? Ao códon, tá? Tem outra trinca aqui no RNA transportador que é chamado anticódon. Mas a gente acaba não mostrando o anticódon na tabela, a gente sempre mostra o códon, o aminoácido respectivo ao códon do RNA mensageiro. Isso daqui é uma molécula de RNA mensageiro. Então, aqui, ó, rDNA, molécula de RNA sendo produzida a partir do DNA, essa molécula de RNA, beleza? Foi produzida lá dentro do núcleo, transcrição, e a molécula de RNA, ela sai do núcleo, carregando a mensagem que vem do DNA. Sai do núcleo, chega aqui no citoplasma, o que vai acontecer? Vai acontecer a tradução no citoplasma da célula. Então, tem o ribossomo, esse ribossomo ele é responsável pela síntese de proteínas. Então, esse RNA mensageiro ele vai ser lido a cada trinca de bases, a cada códon. Conforme ele vai sendo lido pelos ribossomos a cada trinca de bases, os RNA transportadores transportam aminoácidos específicos a essa trinca de bases do RNA mensageiro. Isso daqui é o RNA mensageiro. E esses aminoácidos que são transportados, eles vão se ligando, formando essa cadeia de aminoácidos ligados que são as proteínas. E aí a gente tem a produção de proteínas. Tem códons, tem trincas de bases lá no RNA mensageiro, que são trincas de parada, stop. Então, é nessas trincas que, quando o ribossomo chega, ele vê isso daqui e aí para a produção de proteínas. O auge é sempre quando começa a metionina, né, que é o aminoácido específico, é sempre quando começa, e outras trincas é sempre quando termina. A gente vai ver isso na tabela. Só que vocês entenderam? Alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida? Alguma dúvida? Enquanto não. Não, professor. Então, beleza. Vou mostrar um vídeo para vocês falando desse processo de transcrição, ou seja, a produção do RNA mensageiro a partir do DNA e a tradução, que é a produção de proteínas a partir do RNA mensageiro. Quem não estiver escutando, por favor, me avise. Esta é a célula, a unidade básica de todo tecido vivo. Na maioria das células humanas, há uma estrutura chamada núcleo. O núcleo contém um genoma. Nos humanos, o genoma é dividido entre 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo contém uma longa fita de DNA, firmemente empacotado ao redor de proteínas chamadas histonas. Dentro do DNA, há regiões chamadas genes. Esses genes contêm instruções para fazer proteínas. Quando um gene é ligado a uma enzima chamada RNA polimerase se conecta ao gene. Esta enzima se move ao longo do DNA, fazendo uma fita de RNA mensageiro a partir de bases livres dentro do núcleo. O código do DNA determina a ordem em que as bases livres serão adicionadas ao RNA mensageiro. Este processo é chamado transcrição. Antes do RNA mensageiro ser usado como um modelo para a produção de proteínas, ele precisa ser processado. Isto envolve a remoção e a adição de regiões do RNA. O RNA mensageiro se move para fora do núcleo, até o citoplasma. Fábricas de proteínas no citoplasma
chamadas ribossomos, se liga ao RNA mensageiro. O ribossomo lê o código no RNA mensageiro para produzir uma cadeia de aminoácidos. Existem 20 tipos diferentes de aminoácidos. Moléculas do RNA transportador levam os aminoácidos até o ribossomo. 3 bases do RNA mensageiro são lidas por vez. Enquanto cada tripleto é lido, o RNA transportador entrega o aminoácido correspondente, formando assim uma corrente crescente de aminoácidos. Depois que o último aminoácido é adicionado, a corrente vai até uma máquina molecular que dobra a corrente de aminoácidos numa forma tridimensional, complexa e específica. O processo de construção da proteína é finalizado e ela já está pronta para realizar sua função dentro da célula. E essa daqui é a tabela que mostra os códons do RNA mensageiro. Então, tudo isso daqui, ó, essas 3 letrinhas são 3 bases nitrogenadas, né? Isso é do RNA mensageiro. Esses são os códons do RNA mensageiro, que veio ali do DNA. E cada códon, esses códons correspondem aqui a esses aminoácidos. Então, vamos imaginar que aqui tem uma sequência, esse aminoácido tem uma sequência aqui de A, U, G, outro códon que é A, U, outro códon que é AGU, e um outro códon aqui, que é UAA. Como que a gente vai ler isso? UAA tá aqui. Como que a gente vai ler isso? AUG, então esse é o primeiro códon, essa é a primeira trinca. Vem o ribossomo em cima dele e lê AUG. Aí ele vai lá mandar um sinal para o RNA transportador e o RNA transportador vai transportar um aminoácido específico a esse AUG. Então, como a gente olha essa tabela aqui? A primeira base é o A. Então, primeira base, A. Então, tá por aqui, ó. Segunda base é U. Então, A, em azul aqui, corresponde à segunda base e em verde à terceira base. Então, A, U, deixa eu marcar aqui. A, U. Então, a gente tem que encontrar essas coordenadas aqui. Coordenada do A e coordenada do U. Encontrou nesse quadradinho aqui. E aí, nesse quadradinho, a gente pesquisa AUG. Quem pode me falar qual é o aminoácido AUG? Qual que é o aminoácido AUG? Hein? A, U. Então, encontrou aqui, ó. Encontrou o quadradinho, encontrou aqui. Beleza. Aí eu vou, dentro desse quadrado, eu vou encontrar o AUG. Encontrei. AUG corresponde à metionina. Metionina é sempre o códon de iniciação. Então, eu venho aqui e ponho que o aminoácido é a metionina. Então, é sempre na metionina que vai iniciar a produção de proteínas. O segundo códon, então o ribossomo vem para cá, vê que é AAU, e fala para o DNA transportador transportar um aminoácido específico ao AAU. Vamos procurar AAU. Então, A está por aqui. E a segunda base é A também. Então, A está aqui também. Então, vai ser encontrado aqui, ó. A está nesse quadrado e A está nesse quadrado também.
Agora, vamos procurar dentro desse quadrado aqui, o AAU. Qual que é o AAU? AAU é a asparigina. Aí eu venho aqui e coloco ASN. E aí, esses aminoácidos, eles vão se ligando, tá? Formando uma proteína. Próximo aminoácido. Qual que é o próximo aminoácido? O próximo aminoácido é AGU. AGU. Vamos achar o AGU, então. O G tá aqui. Então, é a última coluna aqui. É essa linha com essa coluna. Então, a gente vem procurando aqui, ó. A, G. Então, tá aqui nesse quadrado. AGU, qual que é? Quem pode falar? Qual que é o aminoácido do códon AGU? Serina? Serina, exatamente. Aí a abreviação é o SER. Serina se ligou aqui à asparigina, que se ligou à metionina, tá formando uma proteína. E o último códon desse RNA, que esse é o RNA mensageiro, em vermelho. É o RNA mensageiro. E o verde é a proteína. O último é o UAA. Então, a primeira base é o U. Tá aqui a primeira base. U. A segunda é a. Tá aqui. UA. Então, vamos encontrar o quadradinho. O U. Tá bem aqui. UAA. Qual que é? UAA. É o códon de finalização. Esses códons de finalização UAA, UAG e UGA, eles não são aminoácidos, tá? Eles são aqueles códons, aquelas trincas de bases, que quando o ribossomo chega aqui e ele vê um códon de finalização, seja UAA, seja UAG, seja UGA, ele interrompe a produção de proteínas. Tá, aqui vocês podem até escrever códon de finalização, mas ele não é um aminoácido, só para interromper a produção de proteínas. Então, tem um que começa, que é sempre a metionina, que é um aminoácido, a metionina é um aminoácido, o códon de iniciação é um aminoácido, mas o de finalização não é um aminoácido. É só para mostrar que o ribossomo ele vai parar a produção de proteínas. Então, essa proteína aqui, que a gente montou, tem 3 aminoácidos: metionina, asparigina e serina. E pronto. Entenderam esse processo? Alguma dúvida? Eu não consegui entender o último, que a minha internet está travando. Ó, o último, o códon de finalização, você não conseguiu entender? Isso. O códon de finalização, o que significa? É quando a produção da proteína ela vai ser finalizada, ela vai ser interrompida. Então, imagina, o ribossomo ele está andando aqui em cima do RNA mensageiro. Quando ele chega num códon de finalização, que podem ser 3, UAA, UAG e UGA, quando ele encontra esses códons, ele simplesmente para a produção de proteína. Então, esses códons, eles servem para interromper a produção de proteínas. Eles não são aminoácidos. O códon de iniciação, que é a metionina, sim, é um aminoácido. Aqui é um aminoácido. Mas o de finalização não é um aminoácido. Então, ele só vai servir realmente para parar a produção de proteínas. Tudo bem? Tudo bem, agora eu consigo entender. Estava travando bastante, então, beleza. Para acompanhar. E aí, quando for o último, né, esse códon de finalização, aí pode escrever códon de finalização, porque não tem aminoácido específico, né, para ele. Alguma dúvida a mais? Não. Então, beleza, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a atividade para vocês agora.
vocês vão fazer, são 3 etapas, né, a atividade, que é, a primeira etapa é a replicação, a segunda etapa da atividade é a transcrição e a terceira é a tradução. Então, vocês vão montar uma pequena proteína. Vocês vão fazer por etapa, então, vocês fazem a etapa da replicação, aí a gente corrige. Vocês fazem a da transcrição, a gente corrige. Vocês fazem a da tradução, a gente corrige também. Tá? Então, eu vou pegando aqui pelos nomes que estão presentes para submeter a pontuação equivalente da atividade. Tá? Eu vou publicar essa atividade aqui para vocês, vou compartilhar com vocês. E aí vocês fazem, peraí. Aí a gente faz junto, eu dou um tempo para vocês fazerem, e aí a gente faz junto. Um tempo, vocês respondem, e aí a gente corrige. Peguem um caderno aí, né, para vocês irem anotando para vocês irem montando a fita. Então, vocês estão vendo aqui o arquivo do Word? Sim. Então, aqui, ó. Durante a replicação, uma fita de dupla hélice do DNA serviu como molde para a síntese de uma nova fita. Complete a segunda fita com a sequência correta de bases nitrogenadas complementares. Então, façam essa primeira etapa, que é a replicação. Vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa etapa aqui, e aí a gente corrige. Então, façam aí, peguem, vão anotando no caderno de vocês, que eu vou pegar o nome, os nomes que estão aqui, por enquanto. 5 minutos aí para vocês fazerem.
E aí, conseguiram? Fizeram já? Já. Alguém teve dúvida? Alguém teve dúvida? Então, vamos fazer aqui junto. Como que vocês fizeram? Está sintetizando uma nova fita. O pareamento de DNA é sempre A com T, C com G. Então, vamos lá. Vocês vão me falando. O T aqui da molde, da antiga, vai parear com quem aqui na nova? Uma. A. Com A. Opa. Próxima. A com T, T. 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 C com G. G, G. G. G com. C, C. Aqui é para ficar em vermelho, mas não vai. G com C também. A com T. T. G. C. C, C com A, A. A. Isso. De novo. C com G. A T. com T. T. A com T. T. C com G. 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 G com C. T com T com A. A. A, A. A com T. T. T com com T. G, G. A. T Para com A. finalizar, A. T com A. Muito T bem. com A. Então, essa daqui é a fita nova, sintetizada. Lembrando que aqui é uma dupla hélice, essa é uma fita da dupla hélice, o molde aqui é uma fita da dupla hélice, e tem outra, teria outra formando aqui embaixo também, né? Aí esse vai para uma célula depois da divisão, e a que formaria aqui embaixo vai para outra. Então, beleza. Agora, a segunda etapa, saiu aí da replicação, foi lá, sofreu mitose, meiose, beleza. Agora, o DNA vai fazer um outro caminho, vai para a transcrição e para a tradução. Então, aqui na transcrição, o DNA serviu de molde para a transcrição de RNA mensageiro. Qual é a sequência de bases nitrogenadas complementares ao DNA molde? Então, a partir do DNA molde vai ser sintetizado o RNA. Tem um pareamento de bases um pouco diferente. 5 minutinhos para vocês sintetizarem aqui o RNA mensageiro. Tá bom.
Conseguiram? Sim. Vamos corrigir, então. Lembrando que no RNA não vai aparecer a timina. Então, ao invés de timina, o que vai aparecer é a uracila. Então, vamos começar a sintetizar. T aqui do DNA vai com quem? Com A. A com U. U. Muito bem. Se fosse DNA, aí sim, aí é T, mas aqui não é DNA, aqui é RNA, nada de timina. C com G. 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 G com C. 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 G com C de novo. A com U. U. G com C. 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 Já pus a resposta. Ups. G com C. T com A. A. isso. A. T com A. O A tem. O A fica normal. C com G. G. T com A. A. Vai ser U. com qual base? Né? Muito bem. C com G. 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 G com C. 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 T. T com A. A. E A com U. 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 C com G. G. T com. E T A. Com A. Muito bem. Essa é a fita de RNA. O que vai acontecer agora? A fita de RNA, ela sai do núcleo da célula, então foi sintetizada ali, passou a RNA polimerase em cima da DNA, do DNA. Ah, esqueci de falar que aqui passou a DNA polimerase. Aqui passou a RNA polimerase, sintetizou a fita de RNA, sai do núcleo da célula, sofre uma modificação, tudo bem? E lá no citoplasma, ela encontra o RNA mensageiro, ou o ribossomo, aliás, o RNA mensageiro encontra o ribossomo, e cada trinca de bases do RNA mensageiro vai ser lida pelo ribossomo, e o RNA transportador leva um aminoácido específico. Agora eu vou pedir para vocês, montarem escrever, né, a fita, copiar essa fita do RNA e sintetizar o aminoácido, a proteína específica. Então, vamos lá, A com G, CCU, CCU, CAA, CAA, GAU, GCA e UGA. Então, lembrando, a cada trinca de bases, então aqui uma trinca é um aminoácido, um códon é um aminoácido, outro códon é outro aminoácido, outro códon é outro aminoácido, e assim até o final. Então, agora vocês vão buscar na tabela aqui, escrevam aí no caderno a fita, porque eu vou publicar agora a tabela, não vai dar para ficar as duas coisas aqui mostrando para vocês. Então, escrevam aí a fita. Oi? Essa parte é a tradução? Essa daqui é a tradução, a produção de proteínas é a tradução. Isso daqui que vocês fizeram antes é a transcrição. Então, Tá. transcrição em RNA mensageiro, tradução em proteínas. O RNA mensageiro sendo traduzido em proteínas. Vou publicar aqui, agora vou compartilhar a tabela para vocês. Então, escrevam aí a fita do RNA, é que foi sintetizada antes. Então, essa é a tabela. Vou dar 5 minutos para vocês.
já acabei. Espera aí, mais 2 minutinhos aí. Conseguiram? Sim. Sim. Então vamos Sim. lá, vamos corrigir. Então, o primeiro códon é qual? Metionina. Metionina, muito bem. O primeiro códon sempre vai ser a metionina, AUG. Então, AUG. Próximo. Prolina. CCU, Prolina. tá onde? C. Muito É o C. bem. Depois da prolina, Glutamina. 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 Qual que é falem a sequência de bases também. Qual que é a sequência de bases? Qual que é o códon? C. Qual que é a sequência do códon? GAU corresponde a qual aminoácido? Exatamente. Então, Ácido aspartico. GAU. GAU aqui. Ácido aspartico. Muito bem. GAU. Depois, o próximo códon é qual? GCA. 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 Qual Alanina. que é o aminoácido? Alanina. GCA. Também, GCA, alanina. E depois da alanina, qual que é o códon? UGA. UGA. O que é o UGA? Códon de finalização. Não é triptofano. Triptofano é UGG. Triptofano é um aminoácido, é UGG. O códon de finalização aqui é UGA. Então, esse UGA corresponde a códon de finalização, não é nem aminoácido, tá? É onde vai interromper a produção de proteínas. UGG é um triptofano, beleza? Então, UGA é códon de finalização, UAA é códon de finalização e UAG é códon de finalização. Interrompeu a síntese de proteínas. Então, não coloquem o triptofano, porque o triptofano não é aminoácido. Quer dizer, o triptofano ele é aminoácido. Então, ficou assim, ó, metionina, prolina, glutamina, ácido aspartico, alanina e códon de finalização. Alguém tem alguma dúvida? Não.
Então, eu vou pedir agora para vocês só me mandarem aqui, acessem o chat, né, a conversa da nossa aula aqui. Vocês conseguem acessar o chat? Vou Pra mim tá compartilhar. bloqueado, professora. Para mim também. Tá bloqueado? Falando que está disponível só só pra para membros membros. da equipe. Ah, vocês não conseguem acessar aqui, ó, esse daqui, mostrar conversa? Não. Não, é porque eu tô assistindo pelo celular. Eu estou no computador, mas mas eu está tô pelo- bloqueado. Eu tô pelo notebook e também não dá. Ah, tudo bem. Então, ó, é que ficaria mais fácil se vocês mandassem um presente por lá. Mas tá, então eu anotei aqui: Conceição, Denise, Gláucia, Jair, Jane, Kate, Larissa, Marcela, Marianice, Pedro Henrique, Tamires, Tânia Luiz. Todos presentes, né? Sim, Uhum. isso. Sim. Então, tá bom, pessoal. Alguma dúvida em relação à aula? Não. Tranquilo. Ah, então tá bom. Que bom que deu para fazer a atividade. Quanto vai valer essa atividade, professora? É a pontuação da nota do bimestre 2. Tá. Tá bom? Já é a pontuação da atividade do bimestre 2. A pontuação total. Da próxima prova? Oi? Já está marcada a próxima prova? É na semana de prova mesmo. Agora não me lembro o dia. Se eu não me engano, é 15 de junho, né? Ah, beleza. Eu acho que vai A se primeira manter, data né? era essa, né? Eu acredito que vai se manter, mas qualquer alteração a coordenação vai passar. Tá ótimo. Tá bom, pessoal? Tá bom, pronto. Então tá bom, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.